E aí, galera, Palmeiras consegue um empate na Libertadores, 1-1. Palmeiras que poupou uma boa parte dos seus jogadores na estreia da Libertadores, focando a final do Campeonato Paulista, 1-1 no jogo aí contra o São Lourenço. Lembrando que o jogo foi na Argentina e vamos acompanhar aqui todas as informações desse jogo do Palmeiras. Já o Palmeiras empatando aí na sua estreia da Libertadores. O gol do Palmeiras foi do Piquerez de falta. Lorenzo cede en la intensidad, digo, ¿se resintió un poco el equipo en esto de pensar en el Paulistao? Sí, tenemos un equipo amplio, todos jugadores de muy buena calidad. Hoy tocó rotar un poco el equipo, pero bueno, somos un equipo grande, tenemos experiencia en esta competición y bueno, supimos manejar los momentos del partido. Era obvio que en algunos momentos con su hinchada a favor ellos se iban a venir adelante, pero pudimos aguantarlo bien y sacamos un empate que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Muito bem, então o Piquerez, no momento em que o São Lourenço estava melhor no jogo, estava criando boas oportunidades, desperdiçou duas grandes chances, deu bola no travessão, aí o Palmeiras conseguiu lá o empate com o Piquerez. Birner, a estratégia do Palmeiras deu certo hoje ou a gente vai ter que esperar domingo para saber se deu certo? O empatezinho já foi melhor do que no ano passado, quando estreou com derrota para o Bolívar, né? Bem lembrado, William. Boa Tudo noite bem? a você, o André, o Jean, o Léo, aos fãs do esporte. Tem que esperar o resultado da final do estadual, porque é uma... Boa noite, Birner. Obrigado, Jean. Porque foi uma estratégia resultadista. É uma estratégia de você colocar uma final de um campeonato muito menor do que a estreia de um campeonato muito grande como prioridade. Se o Palmeiras conseguir produzir um bom jogo contra o Santos e for campeão, perfeito. Hoje, no segundo tempo, quando entram alguns dos titulares dessa temporada, Piquerez, Aníbal Moreno, o Palmeiras cresce bastante. Sim. Né? Vira outro time. Um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras. Em alguns momentos, né, termina bem, começa bem, mas durante o primeiro tempo o São Lourenço teve chance ali de fazer mais do que o gol que a gente está vendo, num erro de marcação. O Richard Rios não acompanha. Né? E aí o jogador do São Lourenço sobe com muita tranquilidade para fazer o gol, assobrando muito. Não é normal o Palmeiras tomar gols de jogada aérea com tanta sobra do jogador que faz o cabeceio. Domingo tomou, né? Domingo tomou. Né? Aliás, eu tenho falado sobre a questão da mobilização dos jogadores do Palmeiras e eu sempre cito que se no Manchester City, ano passado, o Guardiola falou que estava difícil mobilizar os jogadores na Premier League, ele achou que o time não ia ser campeão, eu entendo que no futebol quase sempre menos profissional que o futebol brasileiro também isso pode acontecer. E o Palmeiras é um time que corre risco disso, porque é atual bicampeão brasileiro, acostumado a jogar coisas muito grandes. Hoje eu não gostei muito da mobilização no primeiro tempo, tá? Achei que o time deu alguns espaços, mas no final das contas, 1-1 fora de casa, num dos jogos mais importantes para a classificação, é um bom resultado. Sim, ainda mais com o São Lourenço fora. Agora, Jean, uma questão de mobilização ou porque era um time muito descaracterizado? Então, me parece... Boa noite a todos. Boa noite. Especialmente ao Birner. Boa noite, Obrigado, André. eu falo dos jogos do estadual também, não só dessa Libertadores. Sim. Eu acredito que hoje, especificamente, é claro que o que faz mais diferença é a equipe que entrou em campo. É uma equipe completamente reserva, são todos os reservas. Foi um jogo em que me parece que o resultado final acaba sendo justo, mas que poderia ter sido tanto uma derrota do Palmeiras, porque o São Lourenço tem em dois momentos do segundo tempo a oportunidade de matar o jogo e por muito pouco isso não acontece, como poderia ter acontecido uma vitória do Palmeiras também. Então, Mas assim, essa cabeçada do Gustavo Gomes tá bom a 0, né, do São Lourenço. exato. Então eu acho que assim, o Palmeiras poderia ter vencido, poderia ter perdido, foi um jogo de várias oportunidades no fim das contas, mas até olhando para as estatísticas, para os números, são números muito parecidos. 50% de posse Palmeiras, 45% São Lourenço, 12 finalizações do Palmeiras, 11 do São Lourenço. Eu acho que isso resume um pouco o que foi a partida, ainda que você tenha tido chances dos dois lados. Claro que me parece que o resultado é bom para o Palmeiras, porque é um resultado obtido com um time completamente reserva. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir em relação a este time reserva, ao potencial ou não desse time reserva, até mesmo as escolhas do Abel, que eu acho que ele tem uma hierarquia muito clara para escolher quem começa jogando do time reserva. Não me parece que esse seja o time mais promissor que o Palmeiras pode escalar dentre os seus reservas, mas é uma equipe que segue, vamos dizer, a hierarquia que o Abel determina para o elenco. E aí ninguém vai poder dizer que o Abel gere mal o seu elenco ou que costuma fazer escolhas equivocadas, porque
os últimos anos estão aí para desmentir quem falar dessa maneira. Exatamente. Aliás, bom ponto que você tocou. A gente vai destrinchar durante o programa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel também. É assim, Bertozzi. Eu estava conversando com o Birner ali quando estava 1-0 pro São Lourenço, na redação. Assim, vai ser resultadista então? Vamos esperar domingo? Ele falou sim, eu também achava. Mas com um empate, não me parece que se perder domingo, a gente vai olhar, mas podia ter... Empate contra o São Lourenço, fora de casa, não me parece um mau resultado, dá uma desvinculada do que vai acontecer domingo. Não é, não? Tudo bem, Willi? Tudo bem, Bertozzi? Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. ao Esportes. Eu penso o seguinte, a decisão você tem que bancar pelo que ela é, claro. né? Pelo jogo de hoje. Você não pode esperar domingo para entender se a decisão foi boa ou não. Você monta elenco pensando em usá-lo e mesmo que tivesse perdido, você tem que assumir que era um risco calculado. Você jogar um jogo fora de casa de Libertadores, num ambiente... O Piquerez fez questão de falar isso no fim do jogo. Porque o adversário vem pra cima, a torcida, pô, é um baita ambiente legal. A gente tava vendo na entrada em campo, a festa da torcida, os caras empurrando o jogo inteiro. Ele destaca isso também, ele fala que a torcida isso. é incrível. Então, é um lugar que o jogador gosta, mesmo o adversário gosta de jogar, mas ele entende que o adversário cresce nessas situações. Então, eu acho que mesmo que fosse uma derrota, era um risco que existia na situação do jogo de hoje e ele existiu claramente. Sai atrás... quando o Palmeiras está em cima ali em busca do empate, a bola na trave é um contra-ataque 2 contra 2, a chance perdida do Barreiro também é um contra-ataque 3 contra 3. Então o Palmeiras foi por tudo ou nada, de tomar o segundo gol aqui, conseguiu um empate. O Palmeiras já da metade para o fim do primeiro tempo conseguiu equilibrar mais o jogo. As melhoras só vêm mesmo depois das trocas, né? Isso me parece bem claro, sim. Quando ele, aos 15 minutos do segundo tempo, já tinha feito 4 trocas, e aí alguns jogadores individualmente me pareceram bem abaixo, né? O Caio Paulista não teve bem, o Breno Lopes não teve bem, saiu o menino, mas se saísse o Richard Rios também não seria nenhum absurdo. E os jogadores que entraram elevaram bastante o nível, inclusive um deles, o Piquerez, fez brilhantemente na cobrança de falta o gol do empate. Então, no final das contas, na Libertadores, a conta é sempre pontuar fora e ganhar em casa, né? O Palmeiras vai ter, acho que, mais dificuldade, por exemplo, contra o Del Valle no Equador do que planejava ter hoje. O Liverpool é um time para ganhar os 2 jogos, ganhar, porque aí não tem nem pressão de torcida nem nada, né? É o time claramente mais fraco do grupo. Então dá para ficar bem satisfeito com o resultado. É verdade. Satisfeito com o resultado do Palmeiras? É assim que o torcedor pode ficar, André? Boa noite, Jean. Boa noite, André. Boa noite, Léo, William. Ótima noite a todos. A minha opinião sobre a estratégia do Abel é bem pragmática. Assim. O que vai reivindicar a decisão dele de jogar com esse time na Argentina na estreia da Libertadores não é o resultado de hoje, não é o resultado do fim de semana. É se o Palmeiras fará no fim de semana uma partida fisicamente mais próxima daquilo que a gente espera de um clássico que decide o campeonato estadual. Porque um treinador, ao fazer as escolhas que o Abel fez, e na saída do jogo no fim de semana passado ele falou, eu vou pensar a partir de amanhã se eu vou trocar alguns, se eu não vou trocar nenhum, se eu vou trocar todos. Ele trocou todos. O time de hoje foi mais reserva do que o da estreia da Libertadores do ano passado na altitude. Teve 3 ou 4 titulares. O Arthur jogou. Se eu me lembro bem. Porque o Arthur não podia jogar o Paulista, acho que é por isso. Alguma coisa o Flaco era reserva na época. Um pouquinho mais balanceado. E no ano passado, é difícil comparar, né? Mas acho que era completamente reserva também o do Bolívar, né? Então, tudo isso é feito para que o Palmeiras faça contra o Santos na segunda partida da decisão do Campeonato Estadual um jogo em relação ao seu desempenho físico e na tomada de decisão. O Abel fez um ótimo trabalho na entrevista coletiva depois de perder para o Santos na Vila domingo passado, ao explicar como que o cansaço atrapalha o desempenho de um time de futebol. Às vezes as pessoas acham, o time não vai conseguir correr, o jogador vai perdendo, vai num pique com o adversário e não vai conseguir acompanhar. Não é isso. Não é isso. A intensidade cai, a tomada de decisão é complexa porque o jogador está fadigado. Não é necessariamente uma coisa física. Se fala do desempenho físico porque é o que salta aos olhos, é mais evidente. E se trata de um descanso de um dia a mais, um dia a menos. É disso que nós estamos falando. Então, se o Palmeiras tiver a intensidade que se espera do time que nós nos acostumamos a ver em jogos importantes, como era o de domingo passado,
e como será o do próximo fim de semana, a decisão dele de escalar reservas hoje estará reivindicada, independentemente do resultado de hoje. E se o Santos ganhar do Palmeiras, mesmo com a gente vendo um Palmeiras se entregando e tendo o desempenho físico que a gente está acostumado a ver, a decisão dele de hoje terá sido reivindicada também. Então, André, eu concordo plenamente com você, mas até por achar que isso é meio indiscutível, se o Palmeiras, como vai ser esse desempenho superior ou não, do ponto de vista físico, de concentração e tudo mais, a gente não sabe. Mas é evidente que poupar hoje era e é benéfico para o jogo de domingo. Então, para mim, a resposta já está dada. Claro que sim. E eu até falei isso antes desse jogo mesmo. Eu acho que a decisão é correta. Você está falando de uma final de campeonato que vale uma taça e está falando de um jogo, de alguma maneira, recuperável. Então, eu acho que ele tomou a decisão correta. A gente pode discutir outras coisas sobre a escalação de hoje. E o debate, claro, é maior, né? Nós estamos falando de uma questão de calendário. Se não houvesse o problema de calendário, que foi o alvo da reclamação, mais uma vez, do Abel na entrevista coletiva do fim de semana depois do jogo contra o Santos, a gente não estaria discutindo isso aqui. E o time do Palmeiras hoje não seria esse. Talvez não fosse o time principal completo, provavelmente não seria, mas nós não estaríamos falando de uma ida à Argentina para estrear na Libertadores entre os 2 jogos decisivos do Campeonato Estadual. E o problema está aí. E só não vê quem não quer. A decisão é a seguinte, tem uma data FIFA que acabou de acontecer, certo? Sim. A data FIFA de março. O mundo do futebol conhece essa data FIFA há 3 anos. O campeonato estadual no Brasil tem que terminar antes dessa data FIFA. É isso que tem que acontecer e ponto final. Mas é uma grande mudança, não encaixa depois as férias. Não. O campeonato estadual tem que acabar antes dessa data FIFA. E de preferência antes do início da Libertadores, porque tem se repetido. Também. Deveria. Só que assim, se você for pensar no contrassenso e nos absurdos, o maior de todos, não é nem esse. O maior de todos é a Copa Libertadores começar antes do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que não tem explicação. O Campeonato Brasileiro tem que começar e os times têm que fazer escolhas a partir disso, quando o seu campeonato mais importante já está em andamento. A grande prova que o calendário brasileiro é um calendário de malucos destinado a atrapalhar o trabalho dos técnicos e dos times é a Copa Libertadores se iniciar antes do Campeonato Brasileiro. Um exemplo rápido, para não perder muito essa discussão. Ano que vem já temos 3 times brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, com compromisso marcado nos Estados Unidos, Mundial de Clubes. Talvez um quarto, se for um campeão diferente desses. Eu ainda não vi nenhuma solução proposta para o calendário. Como é que é? Esses times vão adiar 200 jogos no meio do ano. Então, eles vão deixar para cima da hora ano que vem, como sempre. Aliás, uma segunda lembrança. O Campeonato Brasileiro começa no fim de semana que vem, sem ser esse, o outro. E a gente não tem ainda datas, horários, transmissões de televisão. Conversando com pessoas dos clubes, elas precisam de logística, comprar passagens, reservar hotéis. E elas não sabem ainda o que fazer. Os outros campeonatos do continente já começaram, os nacionais. Bastante. O problema é o brasileiro está atrasado, né? A Libertadores está adiantada, só para deixar claro. Esse é o problema. Até a Libertadores tem fases preliminares. O problema é nosso aqui, não é da Libertadores. Ô, Jean. Não estou fazendo uma crítica ao calendário da Libertadores. Sim. Nós é que deveríamos ter começado o Campeonato Brasileiro um dia depois, 3 dias depois, no fim de semana seguinte, a tal Supercopa, que teoricamente abre o calendário com os campeonatos estaduais em andamento também. É só loucura. Sim. Ô, Jean, mediante as escolhas do Abel, você não gostou de alguma coisa aí que você está falando? Não, a gente pode discutir as escolhas do Abel para hoje. É mais fácil falar, Gê, o que funcionou ou o que não funcionou? Então, é que eu acho que pouca coisa, na verdade, funcionou do ponto de vista do time coletivamente, comparando com o que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Agora, é normal, porque é um time todo reserva. Quando eu falo da hierarquia, eu quero dizer o seguinte, eu acho, a gente já falou muito aqui, que o Palmeiras ele tem lacunas no seu elenco. Ele tem carências que, pelo jeito, nem serão supridas pelas falas da Leila Pereira. Isso é preocupante. Ela falando que não vai contratar atacante, talvez nem mesmo para a saída do Endrick ela contrate atacante. E antes o Abel pedia um atacante já consolidado antes mesmo da saída do Endrick. Não sei o quanto o Flaco está pronto para ser o centroavante do Palmeiras, porque as pessoas se iludem muitas vezes com campeonatos estaduais, isso vale para todos os estaduais. Então, assim, a gente não sabe, ele está fazendo uma boa temporada, mas ele é um jogador importante hoje. Não, ele é um jogador importante hoje, não tenho a menor dúvida disso.
A questão é, você tem alternativas? Você tem jogadores para rodar? Ok, você não tem os caras prontos que o Abel pedia e dizia querer ter na temporada. O Rony não tem condições de ser mais essa Não, referência. eu acho que o Rony eu sei que tem um monte de torcedor que eu acho, aliás, de uma ingratidão absurda. Eu também acho um absurdo. E o Rony mostrou hoje que, assim, disso hoje na não redação. só do ponto de vista da entrega, como de alguns lances. Ele não é uma sumidade técnica e jamais será essa sumidade técnica. Mas é um cara que fez o que fez com o Palmeiras na história da Libertadores. do Palmeiras na Libertadores. E ainda pode ser, um jogador histórico, como mostrou enorme, no próprio decisivo. jogo de hoje, com lances muito diferentes que ele é capaz de fazer, alternados com lances em que ele mostra uma limitação técnica. Esse é o Rony, sempre foi, e sendo assim, ele sempre foi importante para o Palmeiras na Libertadores. Mas a questão é, o Palmeiras precisa de soluções, precisa de alternativas, do meu ponto de vista, muito ofensivamente. Aí eu te pergunto, o Breno Lopes vai ser essa alternativa ofensiva, Não acredito essa nisso. solução? Não acredito nisso. Eu acho que todo mundo já sabe que o Breno Lopes não é a solução. Ele pode ser um jogador útil para entrar em determinados momentos, para colaborar do jeito que colabora, se doando demais no campo. Tudo. Ele pode ter essa... Agora, o Abel precisa encontrar soluções como ele encontrou, uma solução que era até meio óbvia na temporada passada, que foi o Endrick. E que demorou a engrenar. Sim. É bom que se lembre do estadual do Endrick e do final de temporada do Endrick. Muito bem. Quem pode ser mais essa solução? O Luiz Guilherme ou o Breno Lopes? O Estevão ou o Breno Lopes? Aí é difícil, hein? Porque Então, mas é que são eu acho que... jogadores jovens ainda. Exato. Mas eu acho que você e um precisa... Que não... Na hora que você você comparar tem... com o Endrick fica difícil. Não, claro, mas eu acho que sim. Na hora que você tem a oportunidade de escalar um time completamente reserva, vale mais você colocar o Luiz Guilherme desde o princípio do jogo, para ver como ele vai sair, para testar o Luiz Guilherme, para tentar dar cancha para o Luiz Guilherme, para que ele... E a mesma coisa talvez valha para o Estevão, que é mais jovem. O Rômulo certamente vai ser muito útil, mas aí o Rômulo entra a coisa da hierarquia do Abel, porque o Rômulo acabou de chegar. Então ele não vai pôr o Rômulo como o meia centralizado, por mais que ele tenha chegado para ser o vice Rafael Veiga. O meu ponto é esse, eu acho que tecnicamente existiam jogadores no banco hoje superiores aos jogadores que começaram a partida. E o desenho como do time? titulares. Mas... Eu vou pedir, só uma interrupção rápida, porque o Abel vai falar, quem sabe ele até explica um pouco sobre isso e a gente retoma o debate na sequência. Vamos lá. Claro. Olá, boa noite. Galera, vamos acompanhar aqui, né, todas essas informações aí do Palmeiras, né? O torcedor não gostou do empate, mas o Palmeiras tem que priorizar também a final do Campeonato Paulista, está em desvantagem, perdeu o primeiro jogo por Santos por 1-0 e agora precisa reverter esse resultado, e não é novidade, não é de hoje que o Palmeiras inicia a Libertadores com o time reserva. No ano passado o Palmeiras jogou com o time reserva na altitude e esse ano iniciou novamente com o time reserva jogando na Argentina contra o São Lourenço. Partida 1-1, poderia ter saído com a derrota, saiu atrás no placar, mas o Piquerez conseguiu fazer um gol de falta que deu a vitória ao time do Palmeiras. Agora o Palmeiras vai voltar ao Brasil e vai se preparar para o jogo do final de semana contra a equipe do Santos, e vamos ver se o Abel Ferreira vai ter algum tipo de reclamação sobre o tempo de preparação. É o calendário do futebol brasileiro, isso daí já acontece há muitos anos, mas que a maioria só reclama quando estão com um resultado negativo. Quando ganha, ninguém reclama, só reclama quando perde. Então, assim, todo mundo sabe que as equipes que não estão disputando outras competições, naturalmente vai ter mais tempo para poder descansar e poder treinar. E já as equipes que jogam mais competições, né, o caso do Palmeiras, vai ter muito menos tempo. Isso daí é natural, isso daí não tem do que reclamar, né? Todo mundo sabe que o calendário brasileiro é essa loucura há muitos anos, é muitas competições, a cada 3 dias já tem um jogo, então é difícil mesmo um técnico fazer toda a sua preparação com tão pouco tempo.